Como que a gente trata transtorno obsessivo compulsivo? Primeiro passo de todos, anota aí. Isso eu acho que é importante a gente até anotar esses passos, porque são 4 passos que normalmente a gente usa, que são passos da terapia cognitivo-comportamental e que vão te ajudar bastante aí para que você trate com mais facilidade as pessoas que sofrem com transtorno obsessivo compulsivo. Primeiro passo é psicoeducar, né? Então a ideia é explicar. O paciente ele precisa entender o que é um pensamento obsessor, o que é o ritual de compulsão, quais são os pensamentos obsessores que levam a ter aquele ritual de compulsão e o porquê é que aqueles pensamentos são obsessores, enfim, ele trabalhar a qualidade do pensamento dele é muito importante. Então, o primeiro passo é você fazer com que ele entenda que aquilo sim é um pensamento obsessor, que não é uma previsão do futuro, é psicoeducar, ele entender que tudo aquilo, que existe um pensamento, por trás do pensamento existe um ritual, racionalizar esse processo já é um passo muito importante. Então, o primeiro passo que você precisa fazer com ele, de fato, é psicoeducar. Depois que você psicoeducar, depois que ele conseguir entender o que era o pensamento obsessor e fazer entender também o que é a compulsão, ele precisa aí mapear os sintomas. Então, ele precisa, de certa forma, fazer um brainstorming mesmo, gente. Listar quais são os sintomas que ele tem por conta daquele pensamento obsessor. Então, teve o pensamento obsessor, quais são os rituais que ele costuma praticar? Então, a gente precisa, de uma certa forma, de uma lista de sintomas, de tudo que acontece com ele por conta daquele pensamento obsessor. Os pensamentos obsessores também precisam estar nessa lista, tá? Então, a gente precisa entender o que leva essa pessoa a cumprir esse determinado ritual. E daí, gente, essa lista ela pode ser do tamanho da situação do paciente. E essa lista bem feita, ela vai determinar a base de todo o tratamento da psicoterapia. Quando você consegue fazer essa lista inteira, você consegue, de certa forma, entender, até fazer a escala dos medos, enfim, você consegue, de certa forma, mapear como que vai ser. É o GPS do trabalho aí do transtorno obsessivo compulsivo, de trabalhar com alguém que sofre com esse tipo de transtorno. O GPS é realmente a lista de sintomas. O que é que ele faz, o pensamento que vem, a partir de tudo isso, a gente consegue aí, de certa forma, passar para o próximo passo, que é identificar e modificar as interpretações distorcidas. Então, esse pensamento obsessor normalmente está relacionado a uma interpretação aí distorcida. Então, identificar essa situação que é obsessora e tratar essa situação de forma que a gente consiga modificar a qualidade do pensamento. Então, tratar o pensamento não como um pensamento obsessor, mas tratar ele como um pensamento e a importância que você dá para esse pensamento é que torna ele obsessor, vai também fazer com que o paciente, de certa forma, evolua. Quando você está trabalhando a qualidade dos pensamentos, você vai cair muitas fichas aí do seu paciente, porque ele vai entender que, de certa forma, ele dá muita importância para um pensamento obsessor. Muitas vezes, o paciente ele não consegue entender que ele fica... Eu até, normalmente, em conversas com os meus pacientes, eu costumo falar isso, né? O paciente, ele se julga porque é um pensamento obsessor, ele já se julga, ele já entende o pensamento, se julga e se condena, né? Então, muitas vezes a gente não entende a força que a gente dá para esse tipo de pensamento. E a gente precisa psicoeducar o paciente para fazer com que ele entenda que todas as pessoas têm pensamentos obsessores. E que, na verdade, o que vai separar algumas pessoas com os pensamentos mais leves, de outras pessoas com pensamento mais obsessor, é o peso
que a gente dá para esse pensamento. Então, ele precisa entender que isso acontece com todo mundo, mas de certa forma, ele acaba colocando muito mais peso naquele pensamento e, consequentemente, ele acaba tendo os rituais para aliviar. Então, ele precisa entender que muitas vezes é a interpretação que ele dá para uma situação e não a situação em si. Então, identificar e modificar as interpretações que ele tem sobre os pensamentos dele distorcidos vai fazer com que ele evolua aí no processo de psicoterapia. Daí, diversas técnicas a gente pode utilizar aqui, gente. Questionar os pensamentos, às vezes esgotar aquele pensamento em relação a alguma situação, você esgotar aquilo, entendendo que aquilo não faz parte da realidade. Então, existem diversas técnicas que podem ajudar aí para que a gente consiga modificar as interpretações relacionadas àquele pensamento. A pessoa precisa entender, né, o que é pensamento, o que é emoção, tudo isso vai facilitar aí no processo para que ele consiga fazer uma interpretação adequada daquele pensamento e não eleve mais, não coloque mais peso naquele pensamento obsessor. E por fim, eu acho que esse é o ponto mais importante, esse é o ponto crucial, mas tem que ser feito com muita responsabilidade, que é a exposição às obsessões e, de certa forma, prevenção dos certos rituais. Então, você não tem um pensamento obsessor e aí, por conta disso, você tem um determinado ritual para aliviar aquele pensamento. Então, a ideia, depois que você conseguiu entender o que é a obsessão, o que é a compulsão, você conseguiu mapear aqueles pensamentos obsessores e aquelas situações, aqueles rituais que você cumpre para aliviar esse pensamento. E você consegue fazer uma interpretação mais positiva daquele pensamento, próximo passo e o último, para que você consiga lidar aí com mais qualidade, com mais assertividade, com tudo aquilo que está te causando aí sofrimento, é você expor essa pessoa ao determinado pensamento obsessor, mas, de certa forma, fazer um trabalho para que ela consiga lidar com o pensamento sem o ritual. Aos poucos, isso tem que ser feito muito gradativamente, com bastante responsabilidade, e a gente precisa, sim, como psicólogo, ter a preparação para que a gente lide, né, com esse paciente de uma maneira mais positiva, que a gente consiga, de certa forma, expor sem fazer com que ele sofra bastante. Então, essa exposição ela tem que ser muito gradativa, muito responsável, através aí de exposições muito pequenas. A gente não fez a lista de sintomas, a gente vai mapear o que é mais fácil para ele enfrentar e a partir daí vai gradativamente expondo para o que é mais desafiador e, consequentemente, ele vai entendendo. A partir do momento que ele consegue fazer um pequenino passo e deu certo, aí ele sobe um degrau e vai subindo outro degrau até ele conseguir subir a escada inteira, ele vai se sentindo mais motivado e mais seguro para poder seguir em frente. Então, essa exposição à obsessão aliada à prevenção de ritual, ou seja, fazendo com que ele consiga ser exposto, mas sem fazer o ritual, depois que ele trabalhou a qualidade dos pensamentos, vai fazer com que ele lá na frente consiga trabalhar um pouco mais a qualidade de seus pensamentos e consiga conviver com esses pensamentos obsessores que a gente nunca vai se livrar, mas de uma maneira mais positiva. Então, é totalmente possível. Eu tive aí resultados na clínica que foram bastante importantes dentro desse processo. E eu tenho certeza que se você fizer de uma maneira gradual e responsável, eu acho que eu volto sempre no responsável, porque eu acho que a gente não pode esquecer que essa exposição ela tem que ser feita muito, com bastante responsabilidade, entendendo quando que o paciente vai estar preparado para que a gente consiga aí ter resultados positivos, porque se você expõe logo de cara, certamente ele não vai conseguir, vai se desmotivar ainda mais
E ainda tem uma situação, ele já demorou 9 anos, provavelmente, para buscar ajuda. Então, ele vai demorar muito mais para buscar a próxima. Então, a gente tem que fazer tudo isso com muito carinho e atenção. Vou repetir os passos, porque eu acho que esses passos são importantes. Primeiro passo é psicoeducar, depois fazer uma lista de sintomas, depois identificar e modificar a interpretação das distorções e, por fim, fazer uma exposição às obsessões, prevenindo aí os rituais.